Boa noite a todos, que possamos ter uma reunião de esclarecimento, de bom aproveitamento para o decorrer, né, da próxima semana, que está correndo, né, que todos sejamos atendidos, né, de acordo com nossa compreensão naquilo que é necessário para cada um de nós. E nós estamos com a mensagem: Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É uma passagem de Paulo dirigida aos filipenses. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas na terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com Jesus em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vimos-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente às meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Essa mensagem encontra-se no livro Caminho, Verdade e Vida. Eu desejo a todos, como no início falei, um bom entendimento acerca da mensagem que vai ser trazida aqui pelo nosso irmão, que nos dá o prazer da sua visita na noite de hoje, e que consigamos superarmos, né, essas conquistas, né, algumas conquistas que a gente já tenha tido no setor de compreensão, de afabilidade, educação, e que a gente, às vezes, encontra dificuldade de estar com pessoas que não possuem ainda, não é, essas conquistas. E nós, então, nos afastamos, e nos sentindo assim, que estamos um pouco acima, não é, daquele grupo, né, daquelas pessoas. E é uma lição muito verdadeira e de exemplo que Jesus deu para nós, não é? Jesus é um espírito tão sublime, de uma hierarquia tão grande, e Jesus se fez tão pequeno entre nós, né? E nos trouxe o seu exemplo, né? Então, que a gente possa, claro que numa medida menor, não é? Que a gente possa superarmos, né, essas nossas conquistas mais superiores, né? E nos juntarmos, né, que aqueles que estão ainda desprovidos, né, de uma certa compreensão, né, da vida, né?
e que a gente tenha o cuidado de também não humilhar ninguém, não é? Então, fica para todos nós essa reflexão na noite de hoje. Uma boa noite a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Senhor Jesus, Mestre e companheiro de sempre, estamos aqui retornando à Tua casa, Senhor, porque nos sentimos tão bem. Viemos em busca do amparo, esse amparo provindo de Ti, que nos socorre. Quantos de nós aqui enfermos, Senhor? Lá no nosso tratamento com os enfermos, temos vários, todos eles, Senhor, acreditando piamente que irão curar-se. E acreditam porque a fé os impulsiona a esta credibilidade. E nós também, Senhor, temos a certeza absoluta de que Tu estás conosco, que esses espíritos amigos que trabalham nessa linha de tratamento de saúde estão fortalecidos por Ti, Mestre, pela falange de vovô Bezerra de Menezes, de Maria de Nazaré, e que esta falange ali está tratando de todos os enfermos, como nós que estamos aqui, também enfermos que estamos, confiantes, entregando a Ti, a Teus pés, Senhor, as nossas dores, as nossas dúvidas, aquietando os nossos corações. Pedimos aos nossos guias e protetores, a esses espíritos amigos que aqui estão conosco, a permissão para estarmos dando como iniciado a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus, meu Pai. Nós vamos ter o estudo da noite com o nosso companheiro Mário Cury, por favor. Graças a Deus, que a paz de Jesus esteja entre nós, que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus pela oportunidade do trabalho no bem, bem como a direção espiritual e material desta casa, por estarmos aqui, mais para alto, hoje podendo falar da doutrina espírita e trabalhando no bem. Então, nosso estudo de hoje é sobre a imortalidade da alma. A imortalidade da alma, que, como veremos, faz uma grande diferença para a nossa vida, quando temos esta compreensão. E podemos começar raciocinando assim: se eu perguntasse a qualquer um de vocês, quem é você? Vocês provavelmente me responderiam: eu sou o fulano, ou sou a fulana, e se identificariam pelo nome. Mas na realidade eu diria a vocês, ou a qualquer um de vocês, você não é o fulano, nem é a fulana. Você é um espírito imortal que atualmente está habitando este corpo e nesta encarnação se chama fulano ou fulana. Essa identificação com o espírito imortal vai fazer com que a vida tenha toda uma diferença. Jesus veio para nós para trazer essa ideia da imortalidade. Por quê? Porque a primeira revelação de Moisés tinha por objetivo trazer a divindade, a ideia de Deus
mais presente na vida daquele povo, ainda recém-saído da escravidão do Egito, ainda com dificuldades na compreensão intelectual, um povo ignorante ainda. Então, Jesus veio trazer esta ideia. Tanto é que ele sempre falava, né? Quando o Filho do Homem, se referia a ele mesmo, vier toda a sua glória acompanhado dos anjos dos céus, falava da promessa de Deus, da instalação do reino dos céus na terra. Ele sempre falava se reportando ao futuro, porque ele trazia a esperança. Mas não podia, naquela época, falar muito mais do que falou, porque não havia possibilidade de compreensão. Então falou sobre tudo em termos mais ou menos explícitos. Mas a imortalidade da alma provoca naqueles que assim entendem e que assim compreendem a esperança. Tanto é que, além daquela pergunta, né? Quem é você? Tem a outra que a gente também pode fazer. Você tem um espírito? Aí, se respondermos rápido, vamos dizer, tenho, mas eu não tenho espírito. Nós somos espíritos. E a doutrina espírita convencionou chamar espírito encarnado de alma. Mas não está errado você se referir à alma de maneira genérica. Mas, especificamente, então, a ideia de se falar da imortalidade da alma é para trazer ao homem essa ideia de que ele, mesmo estando momentaneamente no corpo, ele deixará o corpo e continuará vivo. Eu não posso duvidar disso de jeito nenhum. Porque toda sexta-feira eu participo de um trabalho chamado vulgarmente de desobsessão, mas que o nome correto é atendimento espiritual, porque nem todos os espíritos que são atendidos ali são obsessores. Então, nesse atendimento, o que eu escuto, o que eu testemunho, a problemática que é trazida, não me permite mais duvidar da continuidade da vida. Não me permite mais duvidar de que, mesmo com o corpo sem vida, o espírito prossegue. Mas essa visão, então, de que eu sou um ser imortal, vai me trazer a esperança. Porque eu tenho a certeza de que esta minha vida no corpo físico é apenas uma passagem, eu vou ter, então, estímulos. Porque, compreendendo essa continuidade, aliando esse entendimento à lei de causa e efeito, eu vou saber que as minhas atitudes, os meus comportamentos, a forma de me conduzir na vida, vai gerar uma consequência futura. 5 pontos básicos da doutrina espírita: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados e a pluralidade das existências, a reencarnação. Porque as doutrinas cristãs, todas elas acreditam na imortalidade da alma, mas não acreditam todas na pluralidade das existências corporais ou na reencarnação. Eu li no outro dia um cartaz com um pensamento de um conhecido religioso, Dalai Lama, muito interessante. Ele, em linhas gerais, ele diz assim, que não compreende os homens, eles gastam toda a saúde para ganhar dinheiro. Depois gastam todo o dinheiro que conquistaram para recuperar a saúde. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido.
É interessante isso, porque quando se fala da necessidade de olhar a vida futura, nós poderíamos pensar assim, bom, mas se todo mundo então só pensar na vida futura, como é que vai ficar o mundo? Como é que vamos cuidar do mundo? E essa existência atual? Essa existência atual é importante. Essa existência atual, ela serve para que nós possamos aprender. Mas há a necessidade desse pensamento enraizado, com esses 5 entendimentos, a existência de Deus. Por que a existência de Deus? A existência de Deus, porque nós vamos saber que nós temos um direcionamento. Há um ser supremo que cuida de tudo. Há a imortalidade da alma, porque o que eu fizer não vai ser em vão. Mesmo que, aparentemente, não tenha nenhuma importância, ninguém ligue. A pluralidade das existências, a reencarnação, porque vai me dar a possibilidade da continuidade. O que eu faço não fica perdido. Para ligar, lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, há a explicação dos Espíritos acerca dos elementos do universo. Kardec pergunta assim, então, pois então 2 elementos no universo, matéria e espírito. E os espíritos respondem, e acima de tudo Deus. Mas falam também os espíritos de um elemento que precisa se juntar à matéria, que é matéria, mas não matéria como nós a conhecemos, a que serve de elo de ligação entre o espírito e a matéria, que é o fluido cósmico universal. E desse fluido cósmico universal, o produto mais importante é o perispírito, que faz então a ligação entre o corpo físico e o espírito. Para unir então esses 2 elementos tão diversos da natureza, esse próprio elo de ligação também tem gradações. Assim temos mais rarefeito no perispírito o corpo mental, que por sua vez tem também algumas, vamos chamar entre aspas, subdivisões. Tem mental sublime, mental superior, mental médio, mental inferior. Há o corpo espiritual, que seria o intermediário, não é nem o mais elevado, nem o mais purificado, nem o mais rarefeito e nem o mais grosseiro. E há o elemento mais pesado do perispírito, que é o dupletério ou o dupletérico. No dupletério, ou dupletérico, esse é ligado diretamente ao corpo físico, são as emanações neuropsíquicas do corpo físico. O corpo espiritual é o corpo de relação do espírito. Então, aqueles que têm evidência dizem, viu o espírito de fulano. Na realidade, ele não viu o espírito, porque o espírito não é possível de ser visto. Ele viu o perispírito, e para ser mais exato, o corpo espiritual. E o corpo mental tem a função de armazenar as experiências do espírito. No livro Crise da Morte, de Ernesto Bozano, ele narra um estudo que fez com diversos espíritos, porque ele queria saber no momento do desencarne o que acontecia. Tem um livro bem interessante, tem até uma história bem engraçada de uma senhora que dizia que eu estava aguardando aquele momento, não queria perder aquele momento, mas de repente peguei no sono. E quando acordei, escutei minhas amigas falando mal de mim. Já tinha desencarnado. Aí tentou se levantar, não conseguiu, com muito esforço conseguiu para ir lá passar uma descompostura lá nas amigas, quando olhou, viu um corpo deitado na cama, era dela mesmo. Tem uma entrevista com o espírito, Rodolfo Valentino, aquele ator hollywoodiano do século passado, do início do século passado. O livro é bem interessante. Mas nesse livro, o Ernesto Bozano classificou 2 fenômenos que ocorrem com os espíritos no momento do desencarne. Classificou como fenômenos primários e fenômenos secundários. Os fenômenos secundários acontecem com alguns, e os primários acontecem com todos. Com todos. Nesses fenômenos primários,
dentre esses fenômenos primários, está a visão panorâmica. É aquela visão que o espírito tem quando vai desencarnar, que revê sua vida toda. Alguns, há experiências de quase morte que as pessoas que estiveram prestes a desencarnar e não desencarnaram tiveram essa visão da vida toda, daquela encarnação toda. Então, seria como se houvesse um dispositivo automático que dissesse assim: ao sinal de desencarne, faça um backup da sua reencarnação, dessa sua encarnação. Para quê? Para ficar armazenado, porque o espírito futuramente vai ter acesso a todo o seu patrimônio intelectual. Tudo que você estuda, tudo que você lê, toda a sua experiência fica gravada. Aí o poeta até acertou quando disse, né, que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, porque na realidade fica tudo aproveitado. Mas diz assim, mas se foi coisa ruim também serve. Serve para quê? Para você não errar mais. Isso não presta. Você saber que aquilo não presta. Então tudo realmente vai ficar armazenado. Mas não significa também que você, ao desencarnar, você vai ter logo acesso a tudo. Porque às vezes há experiências que quando o espírito ainda não está bem forte, ou bem fortalecido, ou já bem esclarecido, não são positivas, não servem para aquele momento, pode causar alguns problemas. Então, essa possibilidade da visão panorâmica vai dar aquele armazenamento para que você possa usar e que você não perca o fruto do seu esforço, do seu labor, do seu trabalho, da sua intelectualização, das suas emoções, dos seus sentimentos, enfim, de tudo que você viveu. Da Vinci, Michelangelo, Aleijadinho. Joana de Cusa, atualmente conhecida como Joana de Ângeles. E assim nós podemos ir buscando vários exemplos que não interessa exatamente o que eles são, nem a título de curiosidade, mas que demonstra a continuidade da trajetória do espírito. Tem alguns livros que falam bastante disso, né? Tem um livro chamado, que o título é De Mário a Tiradentes, e vem contando lá a história desse espírito que nós conhecemos por último aqui na Inconfidência Mineira como Tiradentes. Tem outro que fala de um espírito em grande dificuldade, que é Eustáquio, 15 séculos da trajetória de um espírito. É uma história complicada, o espírito comprometido, com muitos problemas, mas mostra ali a evolução dele em suas diversas encarnações. E nós? Quem nós fomos? Eu posso dizer para vocês, com todo respeito, que isso não interessa. O que interessa, sim, o que eu trago dentro de mim. Eu já trago um forte desejo de seguir adiante, de buscar o bem, de buscar a compreensão de Deus, de buscar me tornar uma pessoa melhor. E isso todos nós temos certeza que queremos. E eu tenho certeza que eu posso falar isso que vocês todos querem. Por quê? Porque vocês estão aqui. Porque vocês procuram esclarecimento, vocês procuram uma religião e procuram, por acaso, a doutrina espírita, que é altamente esclarecedora. Com todo respeito às outras religiões e às pessoas que buscam também as outras religiões. Kardec nos diz que devemos respeitar tudo aquilo que é respeitável. E não é porque, às vezes, não há o esclarecimento suficiente nas outras religiões que as pessoas não estão se ligando a Deus, que não estão se tornando melhores, que não estão se trabalhando. Cada um ao seu modo, com a sua compreensão. E Deus permite a diversidade de religiões para que todos possam se chegar a Ele. Mas a compreensão da reencarnação traz, acima de tudo, a esperança. É como se eu tivesse a possibilidade de olhar uma situação
de um ponto de vista mais elevado. Kardec até usa esse termo num subtítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista. É então como se eu me elevasse, né, ou do alto de uma montanha, ou no alto de um grande edifício, onde eu tenho a visão do que se passa embaixo. Do alto da montanha, eu vejo lá todo o vale, toda a floresta, tudo que há à volta. Do alto do edifício, eu vejo todas as ruas em volta. Então, eu me elevo acima da situação da superfície. E eu buscando esse entendimento da continuidade da vida, da imortalidade da alma, também vou ter, com o esclarecimento da doutrina, outras fontes para buscar uma vida melhor. Eu escutei aqui no início, falando sobre o seminário que teve aqui, apresentado pela Luzia Matias, que é o Cura e Autocura, não foi esse que ela apresentou? O trabalho da cura e da autocura, foi? Sentimentos de cura. A Luzia Matias é uma companheira lá do Centro Espírita Leon Denis, e ela, como médica, descobriu algum tempo atrás que tinha câncer, e começou a fazer um estudo para procurar se curar. Né? E ela sabia a gravidade da doença, porque ela é médica, sabia exatamente o que ela tinha, e conseguiu criar um método de autocura que ela passa para os outros, através de um seminário que ela organiza, um estudo que ela tem organizado lá no Centro Espírita Leon Denis, e transmite esse estudo em outros centros espíritas. Né? Então, com essa compreensão da imortalidade da alma, eu posso entender também melhor o meu corpo. Por quê? Porque esse elemento de ligação que eu falei para vocês há pouco, o perispírito, ele armazena então as minhas experiências. Tudo que eu faço de bom ou de ruim fica marcado nesse meu corpo espiritual, nesse meu elo de ligação. E eu levo isso comigo. Eu levo isso comigo. E aí então, quando eu fico doente, eu posso compreender que muitas vezes a doença não é exatamente do corpo. Aliás, nunca é do corpo. Aliás, o corpo é só o reflexo. No capítulo 14 da Gênesis, está nos explicado que perispírito, que lembra que eu falei que é uma derivação da matéria, o fluido cósmico que é acrescentado a esse outro elemento, a matéria, perispírito, que é um tipo de matéria, não é exatamente a matéria tangente, mas é um tipo de matéria, e corpo físico estão ligados molécula a molécula. Molécula a molécula. E se comunicam entre os chakras e os centros de forças, localizados respectivamente no corpo físico e no perispírito. Os principais são por onde o espírito habitualmente gasta mais fluido, transmite mais fluido. Coronário, frontal, laríngeo, o esplênico, o cardíaco, o gástrico e o genésico. Né? Pensamento, a visão, a fala, o coração, o sentimento, a respiração e a reprodução nos órgãos sexuais. A digestão e a reprodução nos órgãos sexuais. Local habitualmente onde se gasta mais energia. Isso então vai me dar compreensão de que eu posso, me educando como espírito, cuidando da minha saúde espiritual, que eu posso influenciar na saúde do meu corpo físico. E não há o que duvidar. Não há o que duvidar. E tudo isso, então, vai me dando uma visão mais complexa da vida do que simplesmente a do corpo físico, do que simplesmente o automatismo da busca da sobrevivência. Então eu tenho que estar aqui, no mundo, vivendo a minha vida do mundo, com todos os prazeres do mundo, com tudo que o mundo oferece. Só não pode ser a coisa mais importante o que o mundo oferece.
Isso tem que estar em paralelo com o meu entendimento sobre a vida espiritual, sobre a imortalidade da alma. É instintivo que nós busquemos a maior possibilidade de conforto. Não há problema nisso. Não há problema gostar das coisas da terra. O problema é só gostar das coisas da terra. Ou abusar das possibilidades da vida material. Esse é que é o problema. Porque aí eu me apego a ela. E aí quando eu desencarno, tem muitos problemas. Muitos problemas. Não raro, temos o relato dos espíritos que estão querendo recuperar o seu corpo físico. E são socorridos, tirados de lá, e narram sentir a putrefação do corpo e o corpo sendo destruído, consumido pelos vermes. Mas isso não é castigo, não. É ele que tem a visão só ligada ao corpo físico e está lá, ligado àqueles despojos materiais, aqueles restos de corpo, que, afinal de contas, ele tem alguma ligação fluídica, ele tem alguma imantação, porque foi o corpo que ele utilizou. Não raro, recebemos espíritos que dizem que estão desconfiados, que tem alguma coisa diferente. As coisas estão um pouco diferentes, mas eles não conseguem saber. Que as pessoas não sabem por quê. O senhor que é o primeiro que fala comigo em muito tempo, tem muito tempo que ninguém fala comigo. Não sabem que morreram. Mas como alguém pode não saber que morreu, né? Simples. Acredita que morreu, acabou tudo. Ou que morreu, vai para o céu ou para o inferno. Aí, ou não acabou tudo, ele não foi nem para o céu nem para o inferno. Não morreu. Ele ainda olha, ainda vê o corpo. Sente fome, frio, raiva, sede, vontade de fumar ou vontade de beber. Não morreu. Mas fica estranho, porque ninguém fala com eles. E eles começam a entrar assim, numa espécie de dementação. Começam a se sentir rejeitados. E aí começamos assim, muitas vezes, sob a orientação dos amigos espirituais, é dito logo: você morreu, meu filho. Seu corpo acabou. Você está vivo como espírito. Outros começam a se fazer perguntas no passado. Você tinha religião? Você tinha família? E tudo no passado. Tem uma que pergunta: por que você me pergunta tudo no passado? Não, é para ver se você consegue se situar. Ah, tá. E vamos levando essa conversa até que ele compreenda. Como a conversa é com 4, às vezes 6 espíritos ao mesmo tempo, às vezes ele escutando o que está se conversando com outro, eles mesmo concluem: bom, então meu corpo acabou, eu morri? Não, você não morreu, tu não está aqui falando comigo, só morreu o seu corpo físico. Aí então, eu sabendo que o que eu faço fica marcado no meu corpo e que eu magneticamente no futuro atrairei situações que vão me educar quanto aos erros que eu tenho marcado, ou vão me propiciar uma felicidade em virtude dos meus acertos, que eu também trago acertos, não trago só erro. A vida não precisa ser só infeliz, nem só triste, nem eu ter só problemas, porque eu também tenho acertos, tanto no passado quanto no futuro. O problema é que nós somos ansiosos e queremos logo resolver todas as situações. E aí, por incrível que pareça, buscamos as situações mais difíceis, porque seria a possibilidade de fazer uma espécie de treinamento e assim nos adiantarmos mais rapidamente. Então, o espírito, propositalmente, ele busca tudo que possa lhe exercitar o aperfeiçoamento moral. Aí é aquela explicação, dá para entender que o raciocínio do espírito desencarnado muitas vezes é o oposto do encarnado. O desencarnado vai querer o quê? Tudo que possa lhe gerar adiantamento moral. Por quê? Porque ele lá no plano espiritual, se vendo como espírito imortal, ele quer logo resolver os problemas. Alguns daqueles das marcas que ele olha e vê no corpo físico, no corpo espiritual. E imaginem, lá não tem distração. A vida é consciencial.
Há até um certo convívio social entre os espíritos, mas a vida é consciencial. É o espírito e sua consciência. Por isso que ele quer logo resolver os problemas. E aí faz as escolhas, às vezes, mais difíceis, mais complicadas, mas quando encarna, nem sempre se lembra disso. E muitas vezes reclama. Mas foi eu mesmo que escolhi isso? Foi mesmo eu que escolhi? Foi você. Mas não é possível, eu estava maluco. Como é que eu vou escolher um negócio desse? Não, mas é porque você queria se adiantar. Mas me adiantar no quê? Na dificuldade? Pois é, né? Na dificuldade por quê? Porque tem as marcas, tem o problema e tem que se educar. E não que o espírito não possa progredir no mundo espiritual, ele até pode progredir. Mas há certas dificuldades, há certos problemas que requerem educação na carne. Por quê? Porque lá, como eu estou me vendo como espírito imortal, estou ali com todas as respostas à frente, é como se eu fizesse a prova com cola. Já no corpo físico, não. Eu não me lembro quem eu fui. Não me lembro quem eu fui. Não me lembro o que eu fiz. E estou passando por um processo de educação. Aí eu tenho um amigo que fala assim, mas por que eu não lembro? Tinha que lembrar logo. Não lembra, porque a questão não é de paga. Eu não tenho que pagar nada. Deus não é cobrador de pecado. E do jeito que nós somos todos bem orgulhosos, como é que nós falamos? Eu também estou passando por isso, mas tu tinha que ver como é que eu fui ruim na outra vida. Na outra vida eu fui muito mal. Né? E ainda ia ficar se sentindo todo super poderoso, que foi muito mal. Quando a finalidade não é essa. A finalidade é que você perceba que não pode provocar mais aquele mal que você provocou ao outro. Você vai passar pelo que ele passou. E quando a gente compreende tudo isso, compreende também, acima de tudo, a justiça de Deus. Porque ninguém passa por aquilo que não é necessário ao seu aprendizado, ao seu crescimento. Compreende que vale a pena o esforço, vale a pena a luta, vale a pena se trabalhar. Porque isso tudo vai se transformar em benefícios futuros. E aí eu vou escolher mesmo as dificuldades. Vou querer mesmo provas, situações que eu possa ser testado, que eu possa ser exercitado, posto mesmo em condições de ver. Vamos ver se ele aprendeu mesmo com as experiências que passou. Vamos ver se ele mas ele quer mesmo ir adiante. Aí é na hora que eu não me lembro mais. Aí eu não me lembro. Eu não me lembro e vem aquela dor. O sofrimento. Mas não é o sofrimento pelo sofrimento, nem porque ninguém é masoquista e gosta de sofrer, não. É o sofrimento para você compreender que precisa trabalhar o sentimento. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que é no capítulo 11, item 8. Eu acho que é esse capítulo. Ele diz que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso moral alcançado. Então, eu quando passo pela dor, eu trabalho os meus sentimentos e me elevo. Mas eu preciso passar pela dor? Negativo. Não necessariamente você precisa passar pela dor. Você precisa passar pelas experiências. Ou aprender. E isso não necessariamente precisa pela dor. Então, se eu busco ir de encontro à minha possibilidade de crescimento dos meus sentimentos, da minha moralização,
eu posso estar evitando uma série de dores. Então, eu me dedico a uma tarefa do bem, eu começo a trabalhar os meus sentimentos. Então, eu tenho uma pessoa com um problema X. Eu teria que me educar naquela área, nesse mesmo problema que a pessoa tem. E tento tanto ajudar, me envolvo tanto com aquela dificuldade da pessoa, não posso tomar para mim a dificuldade da pessoa, porque o problema é dela e ela precisa crescer com aquele problema. Mas eu posso, de tal maneira, tentar ajudá-la, incentivá-la, que eu acabe aprendendo com a dor daquela pessoa. E aí, como a finalidade é a educação, se eu já aprendi acerca daquela dor, eu não preciso passar por ela. Já estou educado. Magneticamente, eu já trouxe uma situação que anulará aquela marca que eu trazia com relação à necessidade de educação naquele campo. E aí dá para compreender quando Pedro disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Dá para compreender por que o amor é tão importante. Aí então, meus amigos, a doutrina espírita nos dá outra perspectiva. A perspectiva da felicidade. Porque a gente fala, uma vez, eu assisti um seminário, é até um palestrante que fala aqui também, o Júlio César Sarroris, né? Aliás, foi ele que pediu uma vez para eu vir fazer palestra aqui, que ele não podia vir, depois disso vocês me convidaram outras vezes. Então, ele estava fazendo um exercício lá no meio da dinâmica dele e contava uma história e pedia, olha, vamos agora montar uma encarnação futura para esse personagem aqui diante dos erros dele. E aí, coitado do personagem, né? Mas só havia bomba. Ele vai passar por tal problema, vai sofrer assim, vai sofrer assado. Aí falou, mas não tem ninguém aqui que montou um planejamento reencarnatório. Vocês estão mal de guia, hein? Como guia. Tem ninguém que montou um planejamento reencarnatório aqui, que ia ter muito trabalho no bem, e que ia se dedicar tanto trabalho no bem que o sofrimento ia ficar secundário? Nós podemos fazer assim. Não precisamos esperar a visita da dor. Podemos ir de encontro a ela. Eu não tenho a dor? Vou de encontro a quem sofre. Eu não tenho problema? Vou de encontro a quem tem. E a gente volta a explicar, não é para tirar o problema de ninguém, não. As pessoas precisam resolver os seus problemas. Mas todo mundo pode se sentir apoiado. Todo mundo pode se sentir incentivado. Todo mundo pode sentir que tem alguém para contar. Assim como nós gostamos quando fazem isso conosco. E que diferença isso faz? Toda a diferença. Porque isso é o quê? É a prática do amor ao próximo. Fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a si mesmo. E eu preciso pôr em prática isso. Por quê? Porque eu estou destinado à felicidade. A doutrina espírita não acredita em predestinação. Não tem nada escrito nas estrelas. Não tem destino. Porque se tivesse destino, tanto faria você ser bom ou ser mal, porque já está tudo pronto mesmo. Você seria apenas um marionete nas mãos de Deus. Na realidade, você escolhe o gênero de prova das suas encarnações e você volta como se fosse um livro com as páginas em branco e você escreve o seu destino. E de acordo com as escolhas que você faz, você atrai esta ou aquela situação. E de acordo com as marcas e a sua necessidade de aprendizado, você vai sofrer deste ou daquele jeito. Não tem nem castigo, nem recompensa. Nós temos consequências. Lei de causa e efeito. Consequências. E aí então, a doutrina espírita traz esse conhecimento todo para nós, para despertar em nós mesmos a vontade de seguirmos adiante. Estamos destinados à única destinação que nós temos, a única destinação que a doutrina espírita acredita e prega, e que está realmente escrito nas estrelas, é que todos nós estamos destinados, estamos fadados à felicidade. Fomos criados simples e ignorantes e chegaremos à perfeição possível ao espírito humano.
Mas depende de quem isso? Depende de cada um de nós e do esforço que nós empreendermos para colocar a nossa vontade em prática. E quanto mais esclarecido, mais possibilidade. Não foi assim que o Cristo disse? Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Livres do quê? Livres da visão única da vida material. Livres do peso dos erros. Porque há sempre uma possibilidade. Você está sempre com a possibilidade de recomeçar. Ou, neste momento mesmo, quando verifica que errou, que olha, errei, não quero mais errar, vou fazer de outro jeito. Ou se preparando para as possibilidades futuras. Uma frase muito famosa, porque estava no filme do Chico, mas quem disse foi o Emmanuel, ele está no livro dele. Quando o Chico se decepciona lá com o sobrinho sai da vida dele, ele diz, olha, o Emmanuel está dizendo para você que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo passado, mas todo mundo pode começar daqui para frente e fazer um novo futuro. Leon Denis, no Problema do Ser e do Destino, e numa nomenclatura que foi dada há algum tempo, do problema do ser, destino da dor, mas na realidade o original era só o problema do ser e do destino, ele tem um capítulo que ele fala da disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Porque às vezes nós nos vemos a braços com dificuldades e falamos assim, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. Para mim isso vai ser impossível de se alcançar. Eu nunca vou conseguir. E o que o Leon Denis nos diz? Ele nos diz assim, às vezes somos levados a duvidar de certas pessoas, porque suas atitudes parecem não condizer com seus pensamentos expressados e seus escritos. Mas isso não passa de uma visão equivocada de nossa parte. Suas atitudes atuais não passam de um impulso surdo que adquiriram na alma por suas atitudes no passado. Seus pensamentos atuais, mais elevados, mais voltados para Deus, se traduzir-se-ão no futuro em atitudes. Assim, tudo se explica e tudo se engrandece quando olhamos a vida de um largo ponto de vista da pluralidade das existências, ao ponto de que tudo diminui e tudo se amesquinha quando olhamos a vida do ponto de vista de uma única existência. Então vai ser o nosso esforço contínuo, nossa compreensão e, acima de tudo, a esperança que o Cristo veio nos trazer, que nós vamos nos modificarmos e vamos trabalhar intimamente para nos melhorarmos. E nós nos melhorando intimamente e individualmente, vamos melhorando tudo que está à nossa volta. E quando todos alcançarem esta possibilidade, aí estaremos vivendo no mundo feliz. E isso vai acontecer. Mas é preciso que nós trabalhemos em nós essas possibilidades. Trabalhemos em nós as nossas dificuldades. Porque o mal não está do lado de fora e nem nós acreditamos naquele ser supremo da maldade que foi capaz de afrontar Deus e disputa ombro a ombro com Deus o mundo, né? O diabo. A gente não acredita nisso. A doutrina espírita não nos dá esse bode expiatório, né? A culpa é do diabo, mas só temos que tomar cuidado para não botar a culpa no obsessor, né? Que a gente só muda do diabo para o obsessor, né? Mas nós não temos esse. O que acontece é responsabilidade sua. Ah, mas nós acreditamos nas influências espirituais. Com certeza acreditamos. Mas sabe quem atrai a influência espiritual? Você, com o seu pensamento. Você é que comanda com o seu pensamento a companhia que você quer. Não tem aquele ditado popular? Diga-me com quem andas que eu te direi quem é? Assim, adaptado para a realidade espiritual, nós podemos dizer assim, diga-me o que pensa que te direis quem te acompanha. E nós não temos como evitar que o passarinho voe em cima da nossa cabeça, mas só faz ninho se a gente deixar. Então, nem mesmo a influência espiritual é desculpa para nós, porque somos nós mesmos que atraímos com as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Se seguirmos a recomendação de Jesus, vigiai e orai,
Não chega. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo a si mesmo, item 12, o Espírito Pascal nos diz: o Cristo tratava todos bem, não se aborrecia com ninguém não se incomodava com ninguém que o procurasse. Todos eram atendidos. A prostituta, a mulher adúltera, o ladrão, o cobrador de impostos. Ele nunca temeu que a sua reputação fosse maculada. Quando então tomareis a atitude de Cristo como vossos exemplos? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais lugar. E então se sentiria deslocado em toda parte, e o mal desapareceria. Ficai bem certos disso. Então precisamos tirar o mal primeiro dos nossos corações. Buscar o entendimento da doutrina espírita, que traz sempre para nós o quê? A mensagem do Cristo. Qual a mensagem do Cristo? Seja bom, seja melhor, procure amar o próximo, procure a paz, faça caridade. O que é a caridade? Lá a questão 886 do Livro dos Espíritos tem lá. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Não entra nada de material aí não, hein? É tudo moral. E aí, com esse entendimento de que nós somos seres imortais, e qualquer que seja a dificuldade que nós estejamos vivendo aqui, ela é passageira, que a justiça de Deus se faz, e que tudo que eu fizer vai se reverter ao meu favor, ou em meu desfavor, ou na necessidade de educação, eu vou ter forças para ir adiante. Eu vou ter forças para ultrapassar o meu problema, sabendo que a minha dificuldade é passageira e faz parte do meu planejamento de instrução. E aí, então, eu posso me ver como um ser imortal. Posso buscar em mim a figura do homem integral, espírito, perispírito e matéria, sabendo que dentro de pouco tempo, essa minha parte menos densa, ou a mais grosseira, a mais pesada, a parte do corpo físico, em pouco tempo vai ficar na Terra. Nascemos em contagem regressiva e lutamos pela vida. Mas essa luta pela vida, além da busca das possibilidades materiais, do conforto, da vida mais favorável, tem que ter também esse olhar para o futuro. Tem que ter também a busca dessa possibilidade. Essa possibilidade de crescimento, de progresso espiritual, da qual ninguém está privado. Qualquer que seja a sua condição, qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua idade, ninguém está privado de fazer o bem, ninguém está privado de se melhorar, de pensar nas suas dificuldades morais para poder crescer. Todos podem fazer isso. Todos podem buscar a Deus através da oração. E Deus está aí esperando. Jesus está sempre de braços abertos, dizendo: vem, meu filho, vem que eu vou te consolar. Estou aqui para te consolar. Vem me buscar. Não foi essa a mensagem dele? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, tem que ir até Jesus. Jesus, me ajuda. Mas para isso a gente precisa se sentir de coração limpo. Porque às vezes a gente não limpa o coração e não se sente nem capaz de rezar, nem capaz de pedir ajuda aos espíritos, e às vezes nem capaz de pedir ajuda aos espíritos protetores, que estão sempre ao nosso lado para cuidar de nós, para nos orientar, para nos fortalecer. Então, precisamos pensar nessas coisas. Precisamos ter essa compreensão da imortalidade da alma, porque eu vou me ver como ser que sou. Porque eu vou ter, então, a compreensão de que a tudo eu posso render graças a Deus. Eu vou ter a compreensão de que quando o corpo não servir mais para abrigar o meu espírito, eu não vou ter medo de morrer. Eu não vou ter medo do que vai acontecer.
Porque a morte não é uma porta para o nada. É uma nova porta para a continuidade da vida. E conhecer tanto isso, pensar tanto nisso, ter tanto essa certeza da imortalidade, que quando chegar o momento eu não vou dizer eu vou morrer, vou para o Pai. Graças a Deus, que Deus e Jesus sejam louvados hoje e sempre, que nós possamos buscar na doutrina espírita esse conhecimento, esse fortalecimento para ultrapassar as nossas dificuldades da vida, para seguirmos adiante, como diz Leon Denis, adiante para o alto, na direção de Deus. Graças a Deus. Deus, Pai de infinita bondade e de infinita misericórdia, que o meu pensamento, Pai, possa sempre se voltar para Ti, que eu possa me entender como um ser imortal e seu filho, filho do Criador, que muito me ama e que quer o meu sucesso, o meu progresso, que quer a minha felicidade. Sei, Pai, que as dificuldades postas no meu caminho são obstáculos com os quais eu me fortifico para a grandeza da felicidade que aguarda todos nós. Sei, Pai, que a Tua justiça alcança a todos, mas também sei que, além de justo, Tu és misericordioso e que não desampara a nenhum dos Seus filhos. Qualquer que seja o erro que tenha cometido, o Senhor nos dá sempre uma nova oportunidade de recomeçar, de reconstruir, de buscar a reparação com a Tua lei, para que então assim possamos construir dentro de nós o sentimento de amor necessário à vida como ponto de felicidade, como ponto de convívio onde reina a paz social, como ponto de convívio onde reina a paz na família, como ponto de convívio para que todos, sem exceção, possa ser feliz. Mestre Jesus, Tu nos prometeste a Tua paz, não a paz do mundo, mas precisamos buscar na lei de Deus o ponto de apoio para essa paz, que uma vez conquistada estará em nós e nunca mais deixaremos de ter, qualquer que seja a situação, assim como Tu nos exemplificaste, Mestre Jesus, que apesar de todo o sofrimento no Seu caminho, na Sua via crucis, o Senhor estava feliz. Feliz porque serviste de exemplo, feliz porque nos deste a compreensão, feliz porque disseminaste para o mundo a ideia da imortalidade da alma, a ideia de que foste capaz de vencer o mundo, e assim nós também seremos. Que cada um de nós possamos sair daqui hoje com essa certeza de que temos a possibilidade de construir um mundo melhor dentro e fora de nós. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Que Deus e Jesus sejam louvados hoje e sempre. E como diz o irmão Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas
Jesus. Só temos a te agradecer profundamente por esta oportunidade de termos vindo à tua casa, receber esses eflúvios de paz, de luz, de harmonização espiritual. Senhor, rogo-te pelas famílias enfermas, pelas famílias que estão tão sozinhos, sem ninguém que peça por eles. Rogo, Senhor, por essas famílias desesperadas. Atende, Senhor, os seus rogos. E assim, eu peço a permissão aos nossos guias e protetores, para que, em nome de Deus, possamos estar encerrando a primeira parte de nossos trabalhos na noite de hoje. Que Jesus seja louvado agora e sempre. Obrigado, Senhor.